Olá, seja bem-vindo a mais uma análise do canal. Hoje será apresentado um conceito fundamental do Smart Money Concepts, o conceito de Fair Value Gap, também conhecido como FVG. Não se preocupe com GVF, é a tradução do FVG para português. Assim, quando vê GVF, troque para FGV. Fair Value Gap pode ser traduzido como lacuna de valor justo. É uma região no gráfico onde ocorreu um desequilíbrio entre oferta e demanda. Este desequilíbrio é causado por um movimento rápido e forte de preço. Nesse movimento rápido, nem todos os preços foram negociados adequadamente. Ficam buracos ou lacunas no gráfico. Esses buracos são os Fair Value Gaps. O mercado tende a retornar a essas regiões, para preencher os preços não negociados, para equilibrar a oferta e a demanda. Por isso, o nome valor justo. O mercado busca preços justos. Um Fair Value Gap se forma com 3 candles consecutivos. Primeiro candle, um candle de impulso. Ele se move rapidamente em uma direção. Segundo candle, o candle que cria o gap. Ele abre acima da máxima do primeiro candle, ou abaixo da mínima do primeiro candle. Terceiro candle, um candle que confirma o movimento. Ele continua na mesma direção. A região do gap fica entre o primeiro e o terceiro candle. Mais especificamente, entre a máxima do primeiro e a mínima do terceiro, ou entre a mínima do primeiro e a máxima do terceiro. Existem 4 tipos de Fair Value Gap. O primeiro tipo é o Fair Value Gap de alta, também chamado de Bullish FVG. Ele se forma em um movimento de alta. O primeiro candle é de alta. O segundo candle abre acima da máxima do primeiro. O terceiro candle continua subindo. A região do gap fica entre a máxima do primeiro e a mínima do terceiro. Esta região funciona como suporte futuro. O preço tende a voltar a esta região e encontrar compradores. O segundo tipo é o Fair Value Gap de baixa, também chamado de Bearish FVG. Ele se forma em um movimento de baixa. O primeiro candle é de baixa. O segundo candle abre abaixo da mínima do primeiro. O terceiro candle continua caindo. A região do gap fica entre a mínima do primeiro e a máxima do terceiro. Esta região funciona como resistência futura. O preço tende a voltar a esta região e encontrar vendedores. O terceiro é o gap de valor justo inverso. O gap de valor justo inverso é um gap de valor justo, GVJ, que se torna inválido em uma direção, mas ainda é valioso o suficiente para sustentar o preço na direção oposta. Por exemplo, um GVJ de alta se torna inválido quando não consegue sustentar o preço como uma zona de demanda, mas ele se torna um GVJ de baixa inverso, potencialmente capaz de sustentar o preço como uma zona de oferta. O quarto tipo é o lacuna de valor justo implícito. O Implied Fair Value Gap também é um padrão de formação de 3 velas, mas sem a lacuna na vela do meio. Daí o nome Implied FVG. Em vez disso, é caracterizado por uma vela do meio maior e 2 sombras relativamente longas, partindo da primeira e da terceira velas. O espaço é definido marcando o ponto médio do pavio da primeira vela que toca a vela do meio, e o ponto médio do pavio da terceira vela que toca a vela do meio. Esses 2 pontos médios formam o nosso espaço. No entanto, nesse vídeo falaremos dos principais, que são o FGV de alta e o de baixa. O mercado retorna ao Fair Value Gap por algumas razões. Primeira razão, busca por liquidez. Na região do gap, há poucas negociações registradas. Isso significa que há poucos stops e ordens nessa região. O mercado pode se mover rapidamente nessa área. Segunda razão, busca por equilíbrio. Ofertas e demandas precisam ser equilibradas. Os preços não negociados precisam ser visitados. Terceira razão, oportunidade para grandes players. Os grandes players podem usar o gap para acumular ou distribuir posições, sem causar grande impacto no preço. Considere o seguinte exemplo no gráfico. O mercado está em uma tendência de baixa. De repente, ocorre um movimento forte de alta. Primeiro candle, um candle de alta com corpo grande. Segundo candle, um candle que abre acima da máxima do primeiro. Ele pode ser de alta ou de baixa, não importa. O importante é que abriu acima. Terceiro candle, um candle de alta que continua subindo. A região entre a máxima do primeiro e a mínima do terceiro é o FVG de alta. Dias ou horas depois, o preço começa a cair. Ele se aproxima da região do FVG. Ao tocar a região, o preço encontra suporte.
e volta a subir. O FVG foi preenchido. Considere outro exemplo. O mercado está em uma tendência de alta. De repente, ocorre um movimento forte de baixa. Primeiro candle, um candle de baixa com corpo grande. Segundo candle, um candle que abre abaixo da mínima do primeiro. Terceiro candle, um candle de baixa que continua caindo. A região entre a mínima do primeiro e a máxima do terceiro é o FVG de baixa. Dias ou horas depois, o preço começa a subir. Ele se aproxima da região do FVG. Ao tocar a região, o preço encontra resistência e volta a cair. O FVG foi preenchido. O Fair Value Gap se conecta com vários conceitos já estudados. Com a liquidez. O FVG é uma região de baixa liquidez. O mercado pode se mover rapidamente nessa região. Com o inducement. O movimento que cria o FVG pode ser um inducement. O mercado se move rápido para atrair traders. Depois retorna para preencher o gap, com o order block. Muitas vezes, o FVG está próximo a um order block. As duas regiões podem se sobrepor. Isso aumenta a força da zona. Com o boss. O FVG pode se formar exatamente no momento da quebra de estrutura. A quebra de estrutura cria o desequilíbrio. O FVG marca a região do desequilíbrio. Algumas características ajudam na identificação. Primeira característica: os 3 candles devem ser consecutivos. Não pode haver gaps entre eles. Segunda característica: o segundo candle não deve tocar a região do gap. Ele deve abrir acima ou abaixo do primeiro candle. Terceira característica: o movimento deve ser forte. Os candles devem ter corpos grandes. Pavios curtos são preferíveis. Quarta característica: o contexto deve ser respeitado. FVG de alta em tendência de alta é mais confiável. FVG de baixa em tendência de baixa é mais confiável. O mercado pode preencher o FVG de duas formas. Preenchimento parcial. O preço entra na região do gap, mas não a atravessa completamente. O preço reverte dentro do gap. Preenchimento total. O preço atravessa toda a região do gap. Ele toca tanto o limite superior quanto o limite inferior. Após o preenchimento total, o FVG perde sua força. A região de desequilíbrio foi equilibrada. Fair Value Gaps podem ser identificados em qualquer time frame. Time frames maiores têm FVGs mais fortes. Diário, 4 horas e 1 hora são os mais recomendados. Time frames menores têm FVGs mais fracos. 15 minutos e 5 minutos podem ter muitos FVGs falsos. Quanto maior o time frame, maior a confiabilidade. O Fair Value Gap não é uma garantia de reversão. É uma região de interesse baseada em desequilíbrio de preço. O mercado pode não preencher o FVG imediatamente. Pode levar dias, semanas ou até meses. O FVG pode ser preenchido em diferentes time frames. Um FVG no gráfico de 1 hora pode ser preenchido em minutos, ou pode ser preenchido apenas no gráfico diário. A prática na identificação de FVGs é recomendada. Com o tempo, o analista passa a reconhecê-los rapidamente. Parte 12. Recapitulando os conceitos apresentados. Fair Value Gap é uma região de desequilíbrio entre oferta e demanda. Forma-se com 3 candles consecutivos. Existem 2 tipos, FVG de alta e FVG de baixa. FVG de alta funciona como suporte futuro. FVG de baixa funciona como resistência futura. O mercado retorna ao FVG para buscar equilíbrio e liquidez. O FVG se conecta com liquidez, inducement, order block e BOS. Time frames maiores oferecem FVGs mais confiáveis. O estudo do Fair Value Gap auxilia na compreensão dos movimentos do mercado. Compreender este conceito pode melhorar a leitura gráfica. Entenda, este conteúdo é puramente educacional. Inscreva-se no canal para mais análises sobre Smart Money Concepts. Até a próxima!